Olá pessoal, vamos começar a aula de 7 análises básico. Essa será uma aula teórica e prática. Então vamos ter um pouquinho da teoria básica, um conceito inicial do 7 análises dentro do ClickView e uma parte prática para todo mundo ver como testar aí no seu computador. Então o que é 7 análises, né? É uma forma de delimitar o dataset para determinado objeto ou gráfico. Então, quando você tem um gráfico, você pode ter certeza que lá dentro tem um conjunto de dados que é utilizado e que foi criado para poder te mostrar aquele cálculo, aquele resultado. Então, como você pode manipular esse conjunto de dados a nível de expressão, né? Às vezes você precisa manipular somente aquela expressão e deixar as outras livres. Então, aqui embaixo está vendo um desenho. Nesse desenho você consegue ver as partes, né, identificadores, operadores e modificadores. São as 3 partes aí que fazem parte, que compõem o 7 análises. Nesse caso aqui é uma soma de vendas, né, que ele está colocando um ano para 2012. 7 análises. Qual é a sintaxe? Né? É o que eu falei. Precisa ter uma função de agregação. Então você pode usar uma soma, uma contagem, uma média, qualquer função de agregação que vai criar o conjunto de dados ali calculados. Então os identificadores eles são utilizados para poder dizer se você está respeitando realmente a seleção do usuário ou não. Então como é que você vai fazer? Você vai colocar ali, tá vendo essa parte aqui, ó, o 1. Então você tem um 1 e você tem um dólar. O 1 representa todos os registros do documento, independente da seleção do usuário. O dólar representa apenas o registro que o usuário selecionou. E se você utilizar 1 menos dólar, representa o inverso dos registros. Então você tem 10 produtos e o seu usuário seleciona 6, se você estiver utilizando 1 menos dólar, ele vai mostrar somente a soma de venda dos 4 que restaram. Se estiver utilizando 1, ele vai mostrar a soma total independente do que foi selecionado. E se estiver utilizando dólar, ele vai mostrar a soma de vendas dos 6 produtos selecionados. Os operadores são similares a comandos SQL. Então, a gente tem que entender um pouquinho de teoria dos conjuntos. Como é que funciona isso? Você está vendo aí o conjunto ABC, né? A gente pode trabalhar com o conjunto AB só. Então, a teoria dos conjuntos diz que existe relação entre os conjuntos. Você consegue somar, subtrair, unir os conjuntos. Isso dá um resultado. Existem 2 conjuntos que são especiais. O conjunto vazio, ele é considerado conjunto, mas ele não possui elementos. E o conjunto universo também é considerado um conjunto, mas porém, né, tem todos os elementos possíveis naquele universo. Então existem 4 símbolos matemáticos que a gente pode usar aqui no ClickView para poder fazer essas situações entre os conjuntos. Primeiro é o sinal de mais, muito fácil de entender. Ele se assemelha ao union, que é para quem entende SQL, você está unindo o conjunto A com o conjunto B, então todo elemento que tiver ali nos 2 conjuntos vão aparecer naqueles dataset que a gente chama. Se você utilizar o menos, então você está realmente subtraindo. É tudo que pertence somente ao conjunto A, nesse desenho que eu estou mostrando. O conjunto A está ali vermelhinho, quer dizer, se existe um elemento que pertence a A e B ao mesmo tempo, ele não aparece quando você utiliza o sinal de subtração. O sinal de multiplicação, que é o asterisco, ele mostra tudo que está e que pertence ao A e B ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho um produto que eu vendo em São Paulo e eu vendo no Rio de Janeiro. Eu tenho um hall de produtos, então se eu quiser saber a venda somente de produtos que eu vendo nas lojas determinadas, eu utilizo esse sinal aí de multiplicação.
A gente pode chamar também de interseção. E ao contrário disso, é o sinal de divisão, é a barra, né? É tudo que só vende na loja A e também só vende na loja B. Tudo que for em comum eu retirei se eu utilizar o sinal de divisão. Então quem quiser aí divulgar o curso é só pedir para entrar no blog. Ali sempre vai ter essa caixinha aí de inscrição para receber as aulas. E para manter contato tem as redes sociais, certo? Vamos dar uma olhada agora na parte prática, né? Eu criei aqui na aula 14, eu vou disponibilizar aí na plataforma. Eu criei algumas listas e criei também a tabela de dados aqui para a gente analisar como que se comporta os vários tipos de sete análises. Então a primeira aqui tem uma lista com os clientes, aqui uma lista com o ano, só está o ano 97 carregado, aqui tem uma lista com os meses, aqui produto ID e aqui o ID do pedido. Aqui na minha tabela eu pedi para ele colocar uma dimensão chamada Customer ID, que são esses nomes aí dos clientes, e eu faço algumas expressões, né? Que eu estou utilizando sete análises. Então vamos abrir aqui a expressão para você ver. Essa aqui é a última expressão. Tá vendo? Tudo que está aqui entre chaves a gente chama de sete análises. Nessa expressão, vamos pegar aqui a mais simples. Nessa expressão eu estou pedindo para ele contar quantos pedidos tem na minha base por cliente. Eu uso o distinct porque eu estou aqui na minha nuvem. Ela possui os itens do pedido também. Então se eu não contar distinto, ele vai contar duplicado, né? Cada produto que tem no meu pedido, ele também vem acompanhado com o ID do pedido, então ele vai duplicar. E eu não quero que ele duplique, eu quero que ele conte cada pedido único. A gente consegue ver aqui, ó, pedido 10.400, pedido 10.400, 10.400. Se eu não utilizar o distinct, ele vai contar aqui 3. Por que ele botou 3? Porque essa minha tabela aqui é um cubo. Então você vai ver aqui no final que ele está se referindo a 3 produtos diferentes. Aqui, ó, produto 49, 35 e 29. Cada um tem o seu preço, cada um tem a sua quantidade. Então eu preciso contar utilizando distinct, que está aqui. Vamos ver esse caso aqui. Nesse caso eu não fiz nenhuma seleção. Então aqui essa empresa Savea, ela tem 17 pedidos, sem nenhuma seleção. E aqui aqui em cima, eu utilizei a expressão, né, o count, sem nenhum set análises. Então ele me retorna 17. Até porque eu não fiz nenhuma seleção. Do lado aqui, eu utilizei o count com o set análises do dólar. Para mostrar para vocês que se você utilizar o dólar ou não, ele respeita sempre a seleção. Eu vou fazer a seleção aqui janeiro, fevereiro e março. Você vai ver que esse campo sempre vai ser igual a esse. Essa coluna sempre igual a essa. Se você utilizar ou não o dólar, o set análises, ele retorna tudo que está selecionado. Nessa quarta coluna aqui, nós temos exatamente o contrário, 1 menos dólar. Ou seja, se eu selecionar aqui um mês ou trimestre, né, ele vai me dar tudo que todos os pedidos, né, a contagem de pedidos desse cliente menos a contagem de pedidos daquele mês ou daquela seleção que eu fiz. Essa outra coluna aqui sempre vai mostrar o total de pedidos, não importa a seleção que eu fiz. E na última coluna nós temos aqui
um modificador, né? Que ele vai me mostrar quantos pedidos desse aqui que contém o produto 12. Então aqui está falando que um pedido contém o produto 12. Ó, é o pedido 10.678. Encontrei o pedido. Certo? Então vamos começar aqui, ó, analisar. Vou colocar o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Tá mostrando para mim aqui que essa empresa ela teve 4 pedidos no trimestre. Por que a Savea sumiu, né? Na verdade ela veio aqui para baixo. O que aconteceu? Eu pedi para o ClickView classificar pelo valor numérico. Então, de quantidade de pedidos. Então, quando eu classifico aqui o primeiro trimestre, ele muda a ordem da minha tabela, que vai aparecer sempre a empresa que teve mais pedidos. No caso, no primeiro trimestre, foi essa ERNSH. E o que está me falando aqui? Está me falando que nessa seleção ela teve 4 pedidos. No total ela teve 15. E 15 menos 4, 11. Quer dizer, os pedidos que não aparecem aqui no primeiro trimestre, então ela tem 11 pedidos que não foram feitos no primeiro trimestre, foram feitos nos outros trimestres. E ela não pediu o produto 12 em nenhum momento. Aqui deve ter uma empresa que pediu, ó, Merep. Tem 2 pedidos e dentre 2 pedidos, ó, vamos clicar nela aqui, ó, ela fez 2 pedidos realmente no primeiro trimestre. E um deles tem o produto 12. Aqui o produto 12 aparecendo no hall, ó. Vamos descobrir qual é. É esse? Não. Vou voltar. É esse, sim, é o 10439. Ele comprou o produto 12, o produto 16, o produto 64 e 74. Então você está vendo aqui que está correto, ó. Vamos limpar aqui. Tá falando que essa empresa ela teve 2 pedidos, né, de 10, sobrou 8 para os outros meses. E dentre esses 2 pedidos, ele contém o produto 12. Então você está vendo que é muito interessante aqui. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Aqui está como é que fica, né? Eu coloquei um em cima do outro, eu não coloquei rótulo. Quando você não colocar rótulo, ele mostra aqui em cima qual é a função que você está utilizando. Isso é muito bom para estudo, né? Utilizem isso. Não utilizem rótulo quando você quiser estudar como se comporta a sua expressão. Certo? Aqui também, na parte de apresentação, eu coloquei para aparecer tudo no centro. Então ajuda, né? Você está vendo que o número e aqui o label do campo aparece tudo no centro. Facilita, ó. Só você vir aqui em apresentação e mudar tudo. E é isso. Espero que todo mundo tenha entendido realmente o set análise básico, como funciona, e comece a utilizar, certo? Qualquer dúvida pode mandar aí para o nosso e-mail. Boa sorte a todos e até a próxima aula.